Boa tarde a todos. É com prazer e satisfação que a gente realiza mais um bate-papo da Veredas Inteligências Estratégicas. Hoje a gente está aqui recebendo com o maior prazer o professor José Sérgio Gabrielli e também o nosso amigo e companheiro Adroaldo Quintela. José Sérgio Gabrielli é professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, ex-presidente da Petrobras e ex-secretário de Planejamento do Estado da Bahia. Gabrielli irá hoje falar para a gente sobre a questão da retomada da economia no Nordeste após a pandemia. E as perguntas serão feitas por mim e pelo nosso amigo Adroaldo, que é coordenador nacional da Associação Brasileira de Economias pela Democracia, ABED. Para a gente começar esse bate-papo, vou passar a palavra ao nosso professor, para ele trazer um pouco dessa percepção da situação econômica nacional e fazer aí esse recorte até chegar no Nordeste e apresentar para a gente essa perspectiva a partir de sua experiência. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu vou começar um pouco falando do que a economia do Nordeste vinha crescendo. Durante os últimos anos, o Nordeste passou a ter um período de muito crescimento econômico em função de um programa nacional de transferência de renda que tem um impacto regional diferenciado. Quer dizer, o Bolsa Família, a aposentadoria rural, a expansão do programa de benefício contínuo, o aumento do salário mínimo provocou, no Nordeste, um impacto gigantesco na atividade econômica local que possibilitou taxas de crescimento nas cidades pequenas e nas cidades médias mais elevadas do que as taxas de crescimento das maiores cidades, e, inclusive, crescendo mais do que o Brasil. Esse processo de transferência de renda direto às pessoas, em muitos municípios, essas transferências de renda foram maiores, e muitos municípios do Nordeste, maiores do que o Fundo de Participação Municipal, maiores do que as transferências governamentais para as prefeituras. Esse impacto provocou, portanto, uma alteração nas relações econômicas internas no Nordeste muito profundas, pela via da renda, pela via da distribuição da renda. Por outro lado, o Nordeste também teve um impacto estruturante muito importante em duas dimensões que, me parece, são relevantes para a gente entender o que está acontecendo com o Nordeste. De um lado, a expansão da rede nacional de ensino técnico e ensino superior e a consolidação do SUS nas regiões do Nordeste, nas cidades do Nordeste, tem um impacto local muito maior do que vários projetos industriais. Então, a expansão da rede de universidades e a expansão das redes das escolas técnicas provocou impactos estruturantes das economias dessas regiões. Além disso, alguns projetos de logística foram muito fundamentais. A transposição do Rio São Francisco, os canais de ligação norte-sul e leste-oeste, tanto em termos de ferrovias como de rodovias, a expansão dos portos nordestinos, a modificação dos aeroportos do Nordeste, os grandes investimentos da Petrobras no Nordeste foram fundamentais para mudar a economia do Nordeste, que nos últimos anos é uma economia dinâmica de crescimento elevado. Além do mais, no oeste do Nordeste, incluindo aí o oeste da Bahia, Piauí, e Maranhão, você tem um bolsão de produção de agronegócio extremamente poderoso que caracteriza a maior parte da produção brasileira de grãos exportados. Então, esse conjunto de mudanças do Nordeste entrou em crise. Entrou em crise por causa do corte dos investimentos, entrou em crise pela limitação do crescimento dos custeios, entrou em crise pela mudança das prioridades do governo. Pós 2014, 2015, você tem, portanto, digamos, um puxar o freio de mão
do desenvolvimento nordestino. Em cima disso veio a pandemia. E a pandemia, apesar do vírus afetar a todos, a manifestação dos impactos do isolamento social são diferenciadas regionalmente. O Nordeste tem, por exemplo, uma maior importância relativa na economia local do comércio e do varejo e das atividades de serviço. Essas atividades foram drasticamente atingidas pela epidemia e pelo isolamento social. O turismo é outro elemento absolutamente importante na atividade do Nordeste, particularmente na costa litorânea do Nordeste. Isso, com a pandemia, os voos foram cancelados, os aviões foram colocados em terra, e o impacto disso sobre restaurantes, hotéis e toda a cadeia de turismo tem um impacto enorme sobre a economia local. Então, nós vamos ver aqui que, do ponto de vista puramente econômico, provavelmente o impacto relativo da pandemia na economia do Nordeste será mais grave. E os dados, por exemplo, de abril mostram isso em relação à receita do turismo, mostram isso em relação à queda da produção industrial, mostram isso em relação ao comércio, mostram isso em relação aos serviços, será muito mais grave na economia nordestina. Como as atividades industriais e como as atividades formais no Nordeste são relativamente menores, isso significa, portanto, que nós vamos ter um impacto muito mais duradouro, permanente e desestruturante na economia do Nordeste do que na economia do Sudeste. Pensando, para responder diretamente a sua pergunta, quer dizer, e o que acontece com o futuro? O que está acontecendo com as perspectivas de recuperação da atividade econômica? Nacionalmente, o governo Bolsonaro é um desastre, porque ele não apresenta, o Guedes não apresenta nenhuma alternativa de crescimento estruturado em termos de crescimento, não apresenta nenhuma alternativa significativa em termos da transição da fase de isolamento para a fase de recuperação, e, portanto, tudo, do ponto de vista da política nacional, tudo leva a uma mudança anárquica, destruidora, concentradora de renda e riqueza. Do ponto de vista dos governos dos estados, o Nordeste conseguiu, do ponto de vista político, uma unidade dos governadores do Nordeste e a constituição do Consórcio do Nordeste, que está tentando viabilizar uma série de iniciativas que caracterizem uma defesa da economia local, regional, e, ao mesmo tempo, abram possibilidades de uma redefinição do marco estrutural da economia nordestina para enfrentar os desafios do novo capitalismo que virá pós-pandemia. Mas os governadores do Nordeste são governadores, têm limitações, não podem emitir moeda, não tem como fazer política cambial, não tem como viabilizar uma política nacional de tributação. Então, tem limites institucionais para os governadores. Portanto, o conflito entre os governadores que, na sua ampla maioria, querem defender o crescimento com inclusão no Nordeste versus a loucura concentradora do Guedes tende a se agravar no pós-pandemia. E aí eu paro por aqui para ouvir suas perguntas. Professor, só levantar uma questão, né? O senhor destaca muito bem o papel que o serviço do turismo, que o comércio tem na estruturação da economia nordestina, né? E o Nordeste foi atingido por um derramamento de óleo que gerou uma série de cancelamentos nesse setor, de viagens e etc. E depois afligido também, como o mundo inteiro, pela pandemia. Aí, de forma bem objetiva, eu queria uma ideia sua sobre, tendo que os governadores têm limites de emissão de moeda e etc. De que maneira, para o futuro, a gente poderia ter, que ideia a gente poderia ter para alavancar o crédito, que é um problema histórico e estruturante no país, e fortalecer o empreendedorismo, que também é uma questão vinculada, às vezes, à informalidade. O Nordeste tem dados de informalidade mais altos do que o resto do país, assim como o Norte. Então, eu queria ver um pouquinho de que ideias a gente pode ter para alavancar o crédito para essa região, e também qual é o papel do empreendedorismo para trazer renda para o Nordeste. Bom, vamos começar pelo empreendedorismo. Eu não sou muito fã
de colocar o empreendedorismo como centro de um modelo de desenvolvimento. Eu acho que o empreendedorismo ele tem sido uma forma de você disfarçar a precarização das relações de trabalho e você tentar dar a quem está se virando para sobreviver a ideia de que poderá vir a transformar-se num empresário. Eu não acho que vai ser por aí. Eu acho que é absolutamente indispensável pensar numa política de transferência de renda como um elemento fundante de uma economia informal. Quer dizer, eu acho que a tendência do futuro tem que ser, como nós estamos esperando que o trabalho formal seja cada vez menor, e como as relações de trabalho tradicionais em grandes aglomerações de trabalhadores, enfrentando um patronato hierarquizado, vão ser cada vez mais difíceis, nós vamos ter uma força de trabalho pulverizada em pequenas lojas, pequenas atividades de comércio, pequenas atividades de serviços e, portanto, pretensamente empreendedores. Eu acho que, para que o empreendedorismo, e aí eu não estou falando no empreendedorismo como lógica de crescimento, mas para que a ação empreendedora do conta própria, do pequeno e microempresário, do trabalhador informal tenha significado, é preciso que o mercado deles cresça. Então, se não tiver um crescimento do mercado, essa atividade da ponta vai ser muito difícil. Quer dizer, nunca no mundo nós vamos ter milhões de Steve Jobs, milhões de do dono do Facebook. Vão ter poucos. Vão ser poucos mesmo. Então, a lógica do empreendedorismo como forma de articulação do desenvolvimento, ela é necessariamente uma lógica excludente. Não pode ser uma lógica para todos, não pode ser uma proposta para todos. Então, primeiro elemento importante de recuperação, eu acho que é manter uma política de transferência de renda relativamente estável, que começa agora, por exemplo, com a extensão dos R$600 do apoio emergencial até o final do ano. Quer dizer, o fato de você estender os R$600, que chegou a 50, 60 milhões de brasileiros, até o final do ano, dá um colchão de funcionamento na renda da baixa renda do informal, que é significativo e importante ser mantido. Mas isso também significa rediscutir a política de renda mínima para o futuro. Mas a renda básica permanente, eu acho que ela não deve ser uma renda básica permanente universal, ela tem que ser diferenciada para quem menos tem em relação a quem mais tem, e ela não pode substituir as outras políticas sociais existentes. Ela não pode substituir a Previdência, ela não pode substituir os programas de assistência social. Ela tem que ser complementar e ela tem que complementar a perda de renda do trabalho. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento fundamental. Isso tem que estar dentro de uma lógica de que a desigualdade é o centro do problema brasileiro. Então, nós temos que redistribuir renda, temos que tirar de quem mais tem para dar para quem menos tem. Aí vem a questão do crédito. O que é que está acontecendo com o crédito hoje? As taxas de juros são as mais baixas da história brasileira. Digamos assim, a taxa de juros no melhor crédito, quer dizer, o crédito do governo. Os spreads bancários, em termos da taxa de juros que efetivamente chega na mão do tomador, são muito altos ainda. Então, nós temos que atuar fortemente nessa questão dos spreads bancários, o que significa enfrentar de forma clara o oligopólio dos bancos. É preciso enfrentar de forma significativa uma política de redução dos ganhos e dos lucros excessivos do sistema bancário brasileiro. Mas aí você pode dizer, bom, mas mesmo assim os créditos existentes não estão encontrando comprador. Não estão encontrando tomador. Isso também é verdade. Há um empossamento das linhas de crédito nesse momento, e esse empossamento das linhas de crédito nesse momento decorre da ponta, decorre da falta de perspectiva da economia voltar a crescer. E aí isso tem muito a ver com a responsabilidade ou irresponsabilidade desse governo, que não aponta caminhos para desenvolvimento, não aponta políticas setoriais relevantes, não aponta políticas regionais significativas, não aponta estímulos para a economia voltar a crescer. Ao contrário, quer deixar
a livre força do mercado funcionando numa vã esperança de que o espírito animal dos investidores vai buscar os investimentos. Agora, crédito fundamental de longo prazo, baixo custo, estímulo ao crescimento econômico e distribuição de renda precisam de Estado, precisam de política pública que nós não temos. Passo agora para o Adroaldo, da ABED, fazer as suas perguntas ao professor. Oi, boa tarde, Zé Sérgio, quanto tempo, né? E Efraim também, né? Bom tempo. Desde o tempo que eu não tinha barba branca e você não tinha cabelo branco. Isso, não é? Mas é uma amizade que persiste ao longo do tempo. Quase 50 anos, cara. Olha, é o tempo, hein? Faz tempo. Mas a primeira pergunta é uma pergunta de um companheiro nosso de Sergipe, também da ABED, como você, e ele queria saber, você como um estudioso, continua estudando a questão da política de petróleo e gás, ele queria saber o seguinte, se a Petrobras faça o desmonte que ocorreu e está ocorrendo, se ainda teria algum papel, na sua visão, algum papel no desenvolvimento do Nordeste. Adroaldo, na verdade, eu acho que a Petrobras poderia vir a ter um papel. Mas, do jeito que ela está indo, com a lógica do plano estratégico que a empresa tem nesse momento, eu acho que ela vai sair do Nordeste. Ela vai sair completamente do Nordeste. Eu acho que ela já está vendendo os seus campos terrestres, está saindo da atividade de exploração e produção no campos terrestres, está colocando à venda tanto a Reneste, em Pernambuco, quanto a RLAM, aqui na Bahia, já está procurando comprador para a rede de gasodutos, está colocando junto com a Reneste e com a RLAM os terminais de transporte de derivados de petróleo, e, portanto, eu acho que a Petrobras vai sair do Nordeste, vai se concentrar essencialmente na produção da bacia de Santos, onde está a maior parte do pré-sal brasileiro, e vai ser uma empresa média, sem preocupação com o conteúdo nacional, sem preocupação com estímulo à indústria nacional e, portanto, sem nenhuma preocupação com o desenvolvimento regional. Eu acho que essa é a tendência da Petrobras de hoje. Isso pode ser revertido se houver uma mudança de governo. Enquanto não tiver mudança de governo, eu acho muito difícil que a Petrobras seja capaz de redefinir a expansão da atividade do Nordeste. Sergipe tem uma particularidade. Porque Sergipe, na bacia bacia de... me esqueci o nome agora, a velhice é problemática. A bacia de águas profundas, não é pré-sal, mas é águas profundas em Sergipe, tem grandes descobertas. Então, essas grandes descobertas na costa de Aracaju podem ainda manter a atividade da Petrobras. Mas a atividade da Petrobras em terra em Sergipe, em terra na Bahia, em terra em Alagoas, em terra no Ceará, vai desaparecer. O que significa? Vai desaparecer a atividade? Provavelmente não. Até que ponto empresas pequenas e médias vão substituir a Petrobras nessas atividades é uma incógnita, ainda é uma dúvida. Por outro lado, com certeza, essas novas empresas que vierem assumir esses ativos da Petrobras terão menos vínculos com as economias locais, portanto, criando menos efeitos multiplicadores da atividade de petróleo e gás nessas cidades. Isso não quer dizer que não haja perspectiva para a atividade de petróleo e gás no Nordeste. Eu estou dizendo que a Petrobras sai. Agora, novas áreas podem ser abertas de exploração e você pode ter novos modelos de negócio que envolvam a exploração do gás, particularmente do gás de pequena quantidade, para distâncias próximas, que podem vir a estimular indústrias intensivas em gás, pequenas e médias, que podem ter impactos locais importantes. Ok, Zé, muito obrigado. Eu vou para um tema que agora que está muito ligado a essa questão do petróleo, é o seguinte, eu não sei se você sabe, talvez saiba, que no âmbito do Comitê Científico do Nordeste,
existem vários subgrupos e um círculo de política de desenvolvimento regional, do qual, inclusive, a própria BED Nordeste, a BED do Nordeste está ajudando a estimular, incentivar esse grupo e esse círculo. E houve ontem uma reunião de um dos grupos de infraestrutura. E, em termos de energia, eles estão colocando a questão da energia solar, energia eólica e a gestão distribuída como um ponto importante para o fortalecimento futuro da infraestrutura da região. O que é que você acha disso? Olha, eu acho que no mundo inteiro as perspectivas são de que nos próximos anos as energias renováveis, né, as fontes de energia renovável, tenderão a crescer mais do que as energias fósseis. Isso é uma tendência internacional. Né? Você tem hoje, por exemplo, em 2020, quase todas as grandes empresas de petróleo contraíram drasticamente seus investimentos, mas mantiveram os seus investimentos em renováveis. Além do que, tem muita empresa não petrolífera que está entrando, particularmente do setor financeiro, entrando em energias renováveis para, com isso, garantir um fluxo de renda estável a partir da venda de energia gerada de fontes renováveis. Portanto, eu acredito que solar e eólica tendem a crescer nos próximos anos. As tecnologias estão avançando e você está tendo, portanto, uma tendência ao crescimento desse setor. O Nordeste é privilegiado nessa questão, porque o Nordeste tem uma insolação bastante significativa, tem regiões com uma intensidade solar muito intensa e, no caso da Bahia, por exemplo, na margem do São Francisco, você tem uma combinação de alta insolação com ventos unidirecionais de velocidade constante, o que é o ideal para parques eólicos. Então, combinar energia eólica com energia solar, ela acaba aumentando a produtividade dos projetos, o que faz com que os projetos se tornem mais ainda viáveis. Porém, há limitações. Primeira limitação, a geração distribuída, a geração descentralizada da solar e eólica exige armazenamento. E aí você tem limitações na capacidade de armazenar a energia e de como incluí-la na rede de transmissão energética. Segundo, exige como os ventos, por incrível que pareça, estão mais no interior do que na costa do Nordeste, e como nós temos uma colonização que foi muito concentrada no litoral, as linhas de transmissão das regiões que podem vir a gerar eólica e solar em grande quantidade estão distantes, o que exige aí um investimento em linhas de transmissão. Então, você vai ter aí um processo de redefinição das linhas de transmissão e aí vai exigir mais a utilização de tecnologias mais avançadas de gestão de rede de transmissão. O smart grid, a relação entre o consumidor, o consumo e a produção, criação e a possibilidade de você adequar e transformar cada área urbana em geradora e consumidora de energia solar. Isso envolve investimentos em inovação tecnológica e investimentos na reorganização industrial do setor de energia. Não é simplesmente uma vontade e nem simplesmente colocar moinhos de vento para gerar energia elétrica. Ele precisa mudar, digamos, a própria gestão do sistema elétrico no Nordeste. Perfeito. Ainda nesse tema, você falou no início da grande transformação que foi gerada pela interiorização das universidades e pelos institutos federais, que isso representou a mudança estrutural no Nordeste. Eu vou acoplar com essa questão agora, o seguinte: bom, a gente pode produzir energia, mas também nós temos que pensar em produzir insumos, né, e equipamentos para a produção dessa energia, para que não haja vazamento de renda para outras regiões. Aí perguntaria, como é que o Nordeste poderia atrair
na sua visão, investimentos e usar essa rede de escolas técnicas e tudo, fazer uma rede de pesquisa mais voltada para o Nordeste, de modo que pudesse aproveitar melhor essas vantagens comparativas ou competitivas que a região tem? Eu acho, Eduardo, que responder essa pergunta é muito difícil, porque está tudo mudando. Por exemplo, o que vai acontecer com o ensino à distância? Tá certo? Ou seja, se o ensino à distância se tornar o normal, e se, por exemplo, acontecer o que, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro definiu, que não vai ter mais aula presencial em 2020, e todas as aulas serão à distância, o que acontecerá com as universidades do Nordeste? Principalmente as novas universidades do interior do Nordeste. Nós vamos ter uma mudança muito profunda da forma de ensinar e do significado das universidades, do papel das universidades. Isso, evidentemente, que é no médio e longo prazo, não é amanhã. Então, isso significa, portanto, que o futuro das universidades e das escolas técnicas do Nordeste não está garantido. Ele é um desafio. Por outro lado, alguns segmentos tecnológicos avançados da energia eólica e da energia solar são altamente capital intensivos, são altamente concentrados. Por exemplo, se você tiver duas partes, se tiver uma parte por milhão de impureza na sílica, uma parte por milhão, você não consegue fazer um painel solar. Você tem que ter uma parte por bilhão. Para você sair de uma parte por milhão para uma parte de bilhão, o desenvolvimento tecnológico e a intensidade de produção disso faz com que no mundo tenha pouquíssimos locais que produzam essas placas solares. Porque exige escala e exige investimento prévio. Então, não é verdade que necessariamente a descentralização da energia eólica leve a uma descentralização de todas as etapas da produção de energia eólica e solar. Isso, por outro lado, não é verdade em relação às pás. As pás dos moinhos de vento, quanto mais adaptadas à realidade específica de cada local, mais eficientes elas se tornam. Consequentemente, há espaço para a produção local, regionalmente definida, para a produção de pás e rotores, diferentemente de, por exemplo, placas solares. Então, nós temos que fazer escolhas de onde nós poderíamos fazer crescer a integração local e onde nós não poderíamos ter essa integração local pela natureza da tecnologia. Então, é uma escolha de ajuste fino que a política, de novo, exige do Estado, não só dos governos estaduais, mas do governo federal, uma política industrial específica, que esse governo neoliberal não quer fazer. Ao contrário, está destruindo a capacidade de planejamento do Estado. A pergunta, professor, a ser feita, para encerrar esse bate-papo, quais são as suas perspectivas de ações para a retomada da economia no Nordeste? O que é que a gente pode pensar sobre isso e aquilo que poderia ser feito daqui para frente? Bom, eu acho que em curto prazo é salvar vidas. Em curto prazo é garantir política de transferência de renda para que as pessoas que possam não ir para a rua, não vão para a rua, ficam em casa, para evitar a contaminação e o crescimento das mortes provocadas pelo Covid. Então, eu acho que no curtíssimo prazo nós temos que salvar vidas. No médio prazo, eu acho que nós temos que pensar, nós vamos ter eleições municipais. As eleições municipais, elas vão permitir uma discussão de alguns elementos locais importantes. Então, o que está acontecendo, por exemplo, em alguns outros países em relação ao desenvolvimento local?
A Europa, por exemplo, está passando nesse momento por um ressurgimento dos circuitos de integração da agricultura familiar de alimentos ao consumo doméstico local. Os alimentos tendem a viajar menos. Os alimentos tendem a integrar circuitos alimentícios mais próximos. Então, com isso, você tem a possibilidade de você estimular cinturões verdes em torno das cidades que permitam você estimular uma atividade local mais importante. Você tem, evidentemente, que os elementos distributivos passam a ser crescentemente importantes na renda e no patrimônio. Se você avança na redistribuição de renda, você aumenta a possibilidade de aquisição e de demanda, principalmente de bens de consumo e de serviços prestados localmente. Então, você vai ter aí um impacto grande sobre as economias locais. O comércio local, o comércio de vizinhança, tende a aumentar. Então, também aí você tem um outro elemento de estímulo à atividade econômica que eu acho que nós temos que buscar. Um terceiro elemento é a consolidação de dois setores, que são setores importantes e que a gente geralmente analisa pelos efeitos sociais. E a gente não analisa esses setores pelo lado econômico, que são o complexo econômico da saúde e o complexo econômico da educação. Ou seja, tanto a educação como a saúde são elementos fundamentais, tanto na geração de emprego, quanto na atividade econômica. As farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais criam nas cidades um volume de negócios de média e alta renda muito grande, que nós temos que ter uma política pública para, digamos, estimular não só a expansão, como digamos assim, a dispersão disso nas economias urbanas. Isso significa, portanto, o refortalecimento do SUS. Significa, portanto, que se nós não tivermos um fortalecimento do sistema integrado, que vai desde a atenção básica à atenção de alta complexidade, nós vamos ter uma quebra do sistema e, com isso, desmonta um setor econômico muito importante para as cidades, principalmente para as cidades médias e cidades grandes. A educação também. Você vai ter, é claro que você vai ter um aumento muito grande da educação à distância para o ensino superior, mas as creches e escolas básicas, elas são uma atividade econômica que envolve milhares de pessoas e que podem vir a também ser estimuladas. E se nós formos numa política que temos que reduzir a terceira jornada da mulher, que nós temos que tratar as questões de gênero, tratar a igualdade entre os gêneros e, portanto, reduzir e aumentar as oportunidades de trabalho, emprego e empoderamento das mulheres, você vai ter que ter mais creche. Você vai ter que estimular a creche. Tudo isso que eu estou dizendo são setores tradicionais, sem falar nos setores novos. Então, por exemplo, não há dúvida que Uber está crescendo, que iFood está crescendo, e que isso tem significado, digamos, precarização das relações de trabalho. Eu não acho, você conversa com um cara que é um motorista do Uber, ele se chama de eu sou um empreendedor. Mas o cara está desgraçado, está trabalhando 14 horas, 15 horas por dia e ganhando menos do que ele ganhava antes, quando ele era empregado. Então, nós temos que criar políticas voltadas para esse segmento. Ou seja, políticas protetoras e, ao mesmo tempo, mantenedoras de renda desses segmentos, porque vai ser parte do novo normal, vai ser parte do novo capitalismo. E tudo isso só faz se nós redefinirmos a política tributária. Só se nós redefinirmos quem paga o Estado, quem sustenta o Estado. Não é admissível mais que quem vive de lucros e dividendos, que é a maior parte dos grandes
dos ricos desse país não paga imposto. Quer dizer, quem tiver dividendo é zero de imposto. Quem tiver lucro e dividendo é zero de imposto. Não é possível mais isso. Nós temos que aumentar a tributação sobre lucros e dividendos. Nós temos que viabilizar, portanto, políticas que, num mundo que taxa de juros é zero, ter Selic de 2,5% e taxa de juros de 10%, 12% na ponta, é uma agiotagem inadmissível. Nós temos que inviabilizar essa transferência de renda do setor produtivo para o setor financeiro. E isso envolve, portanto, uma mudança na correlação de forças políticas do país, que eu não vejo no horizonte mais próximo, mas que, sem isso, eu não vejo como retomar o crescimento do país. Professor, diga, Adraldo. Não, acho que agradece, né? E finaliza. Professor, gostaria de agradecer muito essa participação. Esse é um dos diálogos, um dos bate-papos mais importantes para a gente. A gente vai dar uma focada um pouco agora em discutir o Nordeste, trazendo outros economistas, outros professores, outros pensadores, para a gente imaginar possíveis soluções e ampliar o debate com a sociedade, também dar uma pequena contribuição para esse debate político que é importante. Em nome da Veredas, em nome da ABED, gostaria muito de agradecer a sua participação. Se quiser, Beto. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado.